Bem, graças a Deus por estarmos aqui nesta ocasião para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Que o Deus eterno de Israel continue nos abençoando grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para juntos estarmos estudando as Escrituras Sagradas. Eu peço uma bênção muito especial sobre a vida de todos que estão aqui nesta noite, que compareceram para vir e ouvir a palavra de Deus, e aqueles que futuramente, através do vídeo, vão nos escutar, vão aprender conosco através do nosso canal no YouTube. Que o Deus eterno continue nos abençoando grandemente. Amém. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em Tiago, no capítulo 4, de versículos 11 e 12. E diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então nós seguimos aqui com nossos estudos nessa carta preciosíssima de Tiago, onde nós já aprendemos muitas coisas que hoje nós vamos aprender um pouco mais. Então o que nós encontramos aqui? O nosso autor ele esclarece que é indiscutivelmente proibido fazer julgamentos sem fundamento, difamações, ou seja, falar mal dos irmãos, difamar o próximo, maldizê-lo. Isso tudo Tiago começa a frisar aqui nessa carta que é extremamente proibido. E mais à frente eu vou começar a destrinchar um pouquinho mais o porquê é proibido isso. Então é proibido maldizer o próximo, visto que o único que tem poder, autoridade aí para julgar, é aquele que morreu por elas, que morreu pelas pessoas. Ou seja, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nenhum ser humano tem autoridade para maldizer ou julgar o próximo. Então é aquele que morreu por elas, e como é ele que cria as leis, ele é o legislador, e desta forma ele também é o único juiz, aquele que aplica as leis. A versão Almeida Revista Corrigida omitiu a palavra juiz, e nisso torna o texto um pouco mais difícil de ser compreendido. Porque não basta ser legislador, não basta criar as leis. Ele tem que ser juiz para aplicar essas leis e, por meio delas, julgar os seres humanos. Então, deste modo, ele aplica as suas leis e, por meio dessas leis divinas, é ele quem julga a humanidade. Tiago, dentro do contexto aqui desta passagem, ele começa a salientar um ensino que foi dado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo no capítulo 7 de Mateus. Abram comigo no capítulo 7 de Mateus, e nós vamos encontrar o Senhor e Salvador Jesus Cristo falando a respeito disso. Então, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 7, de versículos 1 até o 5. Ali nós vamos encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando a respeito do maldizer, falando a respeito das críticas. Então diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Então ele já começa dizendo, não julgue ninguém, porque depois você vai ser julgado também. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Então, se você foi arredio, se você julgou o seu próximo, condenou ele por causa dos seus pecados, da mesma forma o Senhor vai ser contigo, porque você não teve amor por ele. Então ele segue, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Então o que Jesus está falando aqui? Quando nós começamos a reparar no defeito dos outros, nós nos esquecemos de olhar para os nossos próprios. E deste modo nós só enxergamos o erro nos outros e não em nós mesmos. Então ele começa a trabalhar isso aqui. Ele diz aqui, ou dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu,
Então você vai chegar para o seu irmão e vai falar, deixa eu te corrigir aqui, mas eu também estou todo errado, eu também estou cheio de defeitos, eu tenho meus problemas e eu vou querer corrigir o outro também. Então Jesus ele diz aqui, ó, ele chama de hipócrita. Ó. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E em João, no capítulo 8, e versículo 15, Jesus ele continua trabalhando esta ideia aqui, ó, que antes de criticarmos alguém, nós devemos olhar para nós mesmos, corrigir os nossos próprios, para depois tentar corrigir alguém. Então aqui em João, no capítulo 8, versículos 15 e 16, ó, ele diz assim, ó, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, porém eu e aquele que me enviou. Então o que ele salienta aqui? Ele não julga ninguém, mas se chegar ao momento de ter que julgar alguém por meio das Escrituras, que é o método que nós devemos usar para avaliar as pessoas, ele diz, o meu juízo, o meu julgo é verdadeiro. E por que o meu julgamento é verdadeiro? Porque não sou só eu que estou julgando, mas o Pai, aquele que me enviou, o Pai que mora em mim. E seguimos aqui, o reverendo Augusto Nicodemos, ao comentar a carta de Tiago, ele diz algo interessantíssimo a respeito disso. Ó. Assim, o que a princípio parece ser um pecado contra pessoas, ao final revela-se como uma arrogante pretensão de tomar o lugar de Deus. Pecado esse que é atribuído a Lúcifer, ao diabo, porque ele, a princípio, foi quem quis tomar o lugar de Deus e suplantar o seu lugar. E por isso, no verso 11, Tiago ele já começa a dizer isso aqui, ó. Diz assim, ó, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, não fala... E julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então ele declara que eles não deviam estar aí em contendas, criticando uns aos outros, aborrecendo uns aos outros. E lembrando aqui que Tiago ele está se dirigindo àqueles homens que eram aspirantes a ser mestres ali, aqueles homens que queriam ser pastores. Aqui nessa carta ele se dirige principalmente a esses homens. Então ele está dizendo, ó, vocês não devem ficar falando mal uns dos outros, aí, criticando uns aos outros, mas ao contrário, vocês devem amar uns aos outros. Vocês devem estar admoestando uns aos outros, ensinando uns aos outros em amor, não em críticas, em aborrecimento, em brigas, como eles estavam ali, como nós vimos no capítulo 3 dessa carta. Alguns ali estavam prontos até matar o seu próximo, se aquele se tornasse ali um inimigo dele, ou alguém que na visão dele fosse um obstáculo para que ele subisse ao ministério. Então não é que eles tinham matado alguém ali, mas eles estavam prontos a fazer até isso, se fosse possível, se algum ali se tornasse um obstáculo para eles. Então Tiago ele continua condenando aqui os pecados da língua que ele condenou no capítulo 3. Ele continua falando ali arrediamente contra isso, e aqui ele condena outro pecado da língua, que nós tratamos ali no capítulo 3, que é a maledicência. E o que é maledicência? Maledicência é o hábito de falar mal dos outros, de criticar os outros. Então, pois quem faz julgamentos e críticas sem fundamento, queria ser juiz. E ele nos diz aí, e nesse sentido, ele toma posse da lei, para fazer o quê? Para usá-la à sua própria maneira, aplicá-la do seu jeito. E vamos seguindo aqui, ó. A lei da qual Tiago se refere aqui é a lei régia, a lei do reino de Deus. Aquela lei que ele já nos ensinou no capítulo 2 desta carta, que dizia que todos os crentes e todo ser humano deviam amar a Deus acima de tudo e de todos e amar o seu próximo como a si mesmo. Então ele torna a lembrar desta lei aqui. Então, essa lei que ele apontou no capítulo 2 ali diz que os crentes deviam obedecer e amar a Deus acima de tudo e de todos. Abra comigo em Levítico. Isso é no Velho Testamento. Acredito que é o 3º livro, logo após Números. Então, em Levítico 19, versículo 18, diz assim, ó: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com
os de espécies diversas no teu campo. Não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Mas o verso 18 diz assim, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, desde o início dessa carta aqui, Tiago está advogando aí, ele está defendendo essa lei régia, de amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todos, com todas as suas forças, e o seu próximo como a si mesmo. E dessa forma o que Tiago demonstra que o pecado de fazer julgamentos aí, julgamentos de julgar ou condenar, difamar o próximo, não é um simples pecado, meus irmãos, mas é um pecado dos mais terríveis aí e grotescos que são condenados pelas Escrituras. Então é um pecado grande. Por isso que no início aí eu citei o reverendo Augusto Nicodemos, que diz que a princípio parece ser um simples pecado, um pecado aí contra pessoas, mas ao final revela-se a pretensão de tomar o lugar de Deus. Então ele segue dizendo aqui, é um dos pecados mais grotescos aí e terríveis repreendidos pelas Escrituras, pois com a atitude de julgar e condenar o nosso próximo, nós estamos aí arrogantemente querendo tomar o lugar de Deus. Por isso que ele falou ali em sua carta que há só um legislador, um que cria as suas leis, e um único juiz, aquele que aplica as suas leis. E ele diz, e tu, quem és? Por que julga o teu próximo? Por que está julgando? Então, esse ato arrogantemente, os seres humanos acabam tomando ou querendo tomar o lugar de Deus com esse ato aí de arrogância. É um ato de arrogância, de pretensão, você querer julgar o seu próximo, querer julgar o seu irmão, visto que você também é pecador, você também é cheio de defeitos. Pecado que com autoridade Tiago ele começa aqui a repreender no versículo 12. Ó. Ele diz aqui, ó, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? É uma nota rápida aqui, de rodapé, que eu queria fazer a respeito do versículo 12 aqui. A versão corrigida fiel, Almeida Revista Corrigida, traduz aqui essa parte, onde ele diz aqui, ó, prestem bem atenção, ó, um só legislador e juiz, aquele que pode salvar ou fazer perecer. A parte A do versículo aqui, eles traduzem ali como salvar e destruir. E quando você traduz o verbo grego como destruir, você cria uma interpretação equivocada aí, ao fazer as pessoas pensarem que quando a pessoa morrer, depois de um determinado tempo, a sua alma vai ser destruída, vai ser aniquilada. E dentro da teologia nós chamamos isso aí de aniquilação da alma. Só que dentro do contexto bíblico isso não existe. Porque quando você interpreta como uma destruição aqui, você está dizendo que a condenação eterna não existe. A condenação eterna no lago de fogo do inferno. Então nós pretendemos interpretar desta forma aqui, salvar e fazer perecer. Então, quando você faz alguém perecer, você coloca ela ali num estado de julgamento e pagamento por seus erros. Só que esse perecimento aí, segundo a interpretação bíblica, é eternamente. Então, por isso ele vem demonstrando aqui que há um só legislador, como eu disse, aquele que cria as suas próprias leis, e um só juiz, aquele que aplica as suas leis, e no ato de aplicar as suas leis, o que ele faz? Ele julga os seres humanos. Então, o único que é capaz de criar as suas próprias leis aí e aplicá-las é o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu por nós como sacrifício aí de expiação por nossos pecados. E deste modo, o único que tem autoridade para julgar ou perdoar pecados aí é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo em Mateus, no capítulo 9, de versículos 1 até o 7. Nós vamos encontrar uma passagem ali que revela que Jesus ele tem autoridade para perdoar pecados. Então aí em Mateus, no capítulo 7, capítulo 9, de versículos 1 até o 7, e diz assim, ó, entrando Jesus num barco,
passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Então, o que ele está explicando aqui é que era mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados. Era mais difícil falar para aquele paralítico: levanta-te e anda. Só que o fato dele dizer ali: levanta-te e anda, é para dar testemunho disto aqui, ó. Verso 6, ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Mas não era que dera tal autoridade aos homens, mas era o próprio Deus quem estava ali manifestado como um ser humano, só que a diferença é que ele era sem pecado e por isso ele tinha autoridade para perdoar pecados. E a demonstração da sua autoridade foi a cura daquele paralítico, dizendo para ele: ó, levanta-te, toma a tua cama e anda, e vai para a sua casa. E ali em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, nós encontramos Paulo dizendo algo nesse sentido também. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, e versículo 5. E diz assim, ó: porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, só tem um mediador, alguém que pode interceder por nós entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5. Amém. Por isso, mais uma vez, Tiago, ele vem confrontando aí aqueles aspirantes a mestres e pergunta para eles: quem são vocês aí para criticar o seu próximo? Visto que todos pecaram e carecem da graça de Cristo. Então todos pecaram e carecem aí da graça de Cristo. Foi o testemunho que o apóstolo Paulo nos deu aí em Romanos, no capítulo 3 e versículo 23. E que cada um vai ter que dar conta de si mesmo diante de Deus e de suas obras, porque Deus, ele trata conosco como indivíduos. Então todos nós vamos ter que dar conta de si mesmos e de nossas obras diante do tribunal de Cristo e ali no julgamento final. Veja o que diz em Romanos, no capítulo 14, de versículos 10 até o 12. Romanos capítulo 14, versículos 10 até o 12, nós encontramos aqui algo claro, o apóstolo Paulo falando a respeito disto aqui. Ele usa o mesmo argumento aqui de Tiago. Paulo e Tiago andavam em comum acordo ali porque os dois haviam bebido da mesma fonte, haviam aprendido com o mesmo mestre, que no caso aí era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim, ó: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas a teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmos. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 10, nós encontramos Paulo seguindo com este mesmo argumento. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Nós encontramos aqui Paulo dizer a mesma coisa, ó. Ele diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, ó: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
E lá em Mateus 16, 27, o Senhor Jesus ele nos diz o seguinte, que cada um vai ter que dar conta de suas obras, porque quando ele vier, ele vai julgar cada um de acordo às suas obras. Então, deste modo, o que Tiago esclarece aqui é que nenhum de nós, meus irmãos, é apto e tem autoridade ou capacidade para julgar, porque todos nós herdamos a herança que Adão nos deixou aí, que é essa natureza caída e depravada, essa natureza cheia de pecados. E deste modo, antes de falar mal do nosso próximo, devemos olhar para nós mesmos, corrigir os nossos erros, observar as leis divinas, aplicá-las em nossas vidas para depois corrigir alguém. Então, deste modo, nós devemos nos corrigir primeiramente para depois corrigir alguém. Então, com isso, eu já posso concluir esta primeira exposição aqui nesta noite, nesta atividade, com duas aplicações ao nosso texto. O primeiro ensinamento aqui que eu quero trazer aqui já para concluir é o seguinte: Tiago ele nos ensina a respeito da maledicência. E maledicência, como eu já ensinei aqui a princípio, é um substantivo feminino que significa o ato ou a ação de falar mal dos outros e difamar os outros. É o hábito de falar mal ou difamar os outros. Pecado isso que, como nós aprendemos, não é um pecado apenas contra pessoas, mas é um pecado contra o próprio Deus. Porque quando nós pecamos aí ao falar mal do nosso próximo, nós estamos denegrindo os nossos irmãos, denegrindo o nosso próximo e pecando contra ele. Só que um outro pecado junto a esse que nós estamos cometendo aí é tomar a autoridade de juiz. E essa autoridade de juiz somente a Deus pertence. Deixe-me ver uma escritura aqui, que a início era para mim ter dado ela e eu acabei não trazendo. Isaías 33, verso 22, diz o seguinte aqui, ó. Isaías, capítulo 33, verso 22. Nós vamos encontrar lá no Velho Testamento o profeta Isaías dando testemunho disso. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. Então, nós encontramos aqui que Deus é o nosso juiz, é o nosso legislador. Então, quando nós tomamos esse hábito aí de falar mal do próximo, nós pecamos contra o próximo, mas também pecamos contra Deus. E o Dr. William Souto Santiago, no seu livreto Selados com o Espírito Santo, para o Dia da Redenção, ele é categórico aqui ao dizer algo bastante interessante aqui na página 30, versão em espanhol. E por suposto, orando uns pelos outros, se tem algo que dizer que vê mal em uma pessoa, diga-o a Deus. Olha, Senhor, vejo isto em meu irmão, ajuda-o, perdoa-o, ajuda-o a sair do problema que tem, ajuda-o em tudo. E o Dr. William Souto Santiago ele diz aqui, ó, com Deus é que você tem que falar, e assim você pode ajudar o seu irmão, ajudar o seu próximo. Aqui em Mateus, no capítulo 5, e versículo 22, Jesus ele ainda segue trabalhando essa questão aqui. Eu gostaria de trazer também este versículo, esta escritura, em Mateus, no capítulo 5, e versículo 22, diz assim, ó, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, a palavra de Deus já condena esse ato ou esta ação aí de criticar os demais. Quando nós devemos olhar para a Escritura, nos corrigir para depois tentar corrigir alguém. E o segundo ponto aqui de ensino, de aplicação que eu quero trazer, diz o seguinte: a proibição de julgar o próximo aqui, meus irmãos, ela não deve ser associada ao discernimento. O que eu quero dizer com discernimento?
o ato de você avaliar a conduta das pessoas. Tiago ele não está proibindo isso, mas ele está nos ensinando o método que nós devemos usar para avaliar aí a conduta das pessoas. Então, deste modo, Tiago não proíbe a avaliação da conduta das pessoas, mas ele insiste que essa avaliação deve ser feita com base nas Escrituras, na Palavra de Deus, para que seja Deus quem julgue e não nós. Porque quando você faz essa avaliação aí por meio das Escrituras Sagradas, quem está julgando, quem está condenando o pecado é Deus, não é você. Abra aí em Mateus, no capítulo 18, de versículos 15 até o 17. Então, aí no capítulo 18 de Mateus, de versículos 15 até o 17, o ensinamento do Senhor é este, ó. Se seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou seja, vai corrigi-lo. Vai corrigi-lo entre ti e ele só. Então, a primeira vez que você vê aí um irmão pecando, você tem que chegar ali em particular, você e ele ali conversarem e você corrigir ele. É isso que ele está falando aqui, ó. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, se ele se arrependeu do seu pecado ali, se arrependeu, você ganhou o seu irmão. Se, porém, não te ouvir, ainda contigo, se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja estabelecida. E aqui o Senhor Jesus ele usa o método aí lá do Velho Testamento, onde na lei de Moisés foi escrito que todo pecado que era cometido ali devia ter 2 ou 3 testemunhas para que aquele julgamento fosse válido. Se não tivesse 2 ou 3 testemunhas, o julgamento não seria executado. Então, dessa forma, a primeira vez você foi, corrigiu o seu irmão, ele não te ouviu. Você chama mais 2 irmãos e vai na casa dele, conversa com ele e tenta ganhar ele para Cristo de volta. Só que se ainda assim ele não se arrepender, Jesus ele segue aqui, ó. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Então leva para a congregação, leva para o pastor. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então aí o que acontece aqui? Você foi a primeira vez, você tentou corrigir o camarada, ele não te ouviu. Você foi com mais 2 irmãos, tentou orar por ele, tentou falar com ele, tentou mostrar o erro dele com base nas Escrituras. Ele não te atendeu, aí você leva para a igreja. Como se diz, leva a bucha de lá de canhão para o pastor resolver. Aí o pastor vai resolver isso aí. E se ainda assim ele não ouvir o pastor, não ouvir ali a igreja, esse cidadão deve ser excluído, deve ser excomungado do meio ali dos crentes, porque ele já é um gentil e um publicano. Ele já apostatou da fé, ele já não serve mais para ser um cristão. Então, o que eu posso dizer para vocês? Nós devemos usar de discernimento, discernir os espíritos, para que nós não possamos ser coniventes com os pecados alheios. Então, se você está procurando viver as Escrituras, observar as leis divinas, aplicá-las em suas vidas, e vem alguém ali e começa a causar problemas, você tem toda a autoridade, com base na Bíblia, de corrigir aquela pessoa, porque você vive uma vida consagrada diante de Deus. Mas essa correção deve ser feita com base nas Escrituras. Veja Gálatas 6:1. O apóstolo Paulo ele diz algo nesse sentido também. Nós gostamos de dar bastante referências para que assim não fiquemos só no texto base e aquele texto base ele se conecte com toda a Escritura. Então em Gálatas, no capítulo 6 e versículo 1, nós vamos encontrar o Senhor ali e Salvador Jesus Cristo falando por meio do apóstolo Paulo, algo nesse sentido também. Então aqui em Gálatas, ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Então, você é espiritual, você está vendo o erro do seu irmão, você vai lá com brandura, com espírito de mansidão, com amor divino e corrige a pessoa. Você tem autoridade para fazer isso. E veja aqui em 1 João, capítulo 4 e versículo 1.
capítulo 4, e versículo 1 de 1 João, nós encontramos algo nesse sentido também, o apóstolo João falando para nós provarmos os espíritos. Ele diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, ele nos diz aqui, ele nos dá mais uma informação, ele não nos diz apenas para analisar a conduta dos irmãos através da Escritura, mas também daqueles que se dizem profetas. Devem ser analisados aí mediante as Escrituras. Então, nesse sentido, tanto Cristo quanto Tiago e os demais apóstolos nos ensinam aí o método que nós devemos usar para aí, analisar os atos, a conduta de uma pessoa. Então, é através do ensino das Escrituras que nós devemos avaliar a conduta das pessoas. Então, use a Bíblia para confrontar pecados, não os seus próprios argumentos. É com a Bíblia que você vai confrontar os pecados, e assim o julgamento vai vir da parte de Deus e não de nós, pois é Deus quem condena ou confronta os nossos pecados. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente.